Olá, irmãos, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem com sua família? Tudo bem em tua casa? Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês nesse dia importante, dia do Senhor, dia de servir e adorar ao Senhor. Mais uma aula de nossa EBD. Este trimestre estamos abordando o Pentateuco, uma visão panorâmica sobre os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que oportunidade preciosa de estudar as Escrituras Sagradas. Já abordamos nestas lições temas importantes como a criação do mundo, a história da formação do homem e a queda do homem, a história de Noé e o julgamento de Deus, a escolha de Abraão e a aliança que Deus fez com ele e com a sua descendência, formando um povo. Já abordamos a libertação do povo lá no Egito, o povo escolhido de Deus, e Deus separando esse povo para a sua adoração, para o seu serviço. Já foi abordado isso, a aliança que Deus faz com o povo no deserto, a entrega da lei. E agora, hoje, a oportunidade que temos de estudar sobre o tabernáculo. Deus escolheu um povo, Deus libertou um povo, Deus deu uma lei, diretrizes, preceitos para este povo. Mas esse povo foi chamado para adoração. É a base da fé cristã, da fé no Senhor, é que é um povo criado, liberto, chamado para adoração. E isso já vemos no deserto. Lições preciosas. Vamos falar então sobre o tabernáculo, irmãos, sobre o tabernáculo. É a lição de número 8. Comunhão com Deus através do culto. E que tema importante e pertinente para os dias de hoje, falar sobre o culto. Sim, o que foi importante para o povo de Deus lá no deserto, recém-saído do Egito, faz parte da história do povo de Deus em todas as dispensações, até os nossos dias. Nós somos chamados, remidos também, para adorar e servir ao Senhor. Vamos abordar esse tema hoje com a graça do bom Deus. O nosso texto principal, nosso texto básico, se encontra em Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engate, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Meus irmãos, essa foi a ordem de Deus a Moisés. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E é sobre esse assunto que vamos tratar nesta manhã tão importante. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe no estudo da palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, abençoa a nossa igreja, a quarta igreja. Ó Deus amado, a sua liderança, as suas famílias. Se conosco, perdoa nossos pecados, ó Deus, livra-nos do mal, guarda-nos da enfermidade, guarda-nos do Covid, proteja as famílias da nossa igreja, assista aqueles que estão doentes, fortalecendo, cuidando, protegendo. Tenha misericórdia, Pai, e nos abençoe em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, o povo do Senhor foi chamado, como diz o texto, para ter comunhão com Deus. O santuário deveria ser construído no deserto, como diz o Senhor, para que eu possa habitar no meio deles. Como isso é importante! O Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, entrou em aliança com aquele povo, em comunhão com aquele povo, e ordenou que fosse construído um santuário para ali se fazer presente e ter comunhão com aquele povo. A expressão da fé e a realidade da aliança
é expressa através do culto ao Senhor. E o tabernáculo vai representar tudo isso, amados irmãos, é o que nós vamos ver nesta manhã. Que Deus nos ajude. Após o recebimento da lei, Deus estabeleceu uma forma de promover comunhão com o seu povo. Deus libertou, lembre-se sempre, Deus libertou, Deus entrou em aliança com eles, Deus deu a lei e agora Deus dá os elementos, a forma como Ele quer ter comunhão com esse povo e ser adorado. Que a finalidade de tudo, da libertação, da aliança, do chamado, é um povo remido para adorar ao Senhor, para cultuar. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a igreja. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome, o seu nome. Através do tabernáculo e da celebração do culto, o Senhor estava estabelecendo a forma como ele deveria ser adorado e ter comunhão com ele. Esse tema é importante, porque esses objetivos, todos ali relacionados ao tabernáculo, seus objetos, a ministração, a forma do culto, tem a ver com a redenção na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Cada elemento tem um significado, tem um valor e uma ligação muito interessante com a obra redentora de Cristo. Vamos ver esses 4 pontos nesta manhã, nesta aula de hoje. Primeiramente, a ordem da construção do tabernáculo, as instruções para a sua construção e aos construtores, quem foram os construtores. Em terceiro lugar, vamos ver os participantes do culto, Deus estabelecendo o lugar, os mecanismos, os objetos e os elementos, e as pessoas que estarão participando e os elementos do culto. Vamos ver tudo isso hoje. Primeiramente, a ordem da construção. Já vemos nesse nosso texto básico a ordem da construção. Deus deu uma ordem para construir o santuário, para construir um santuário no deserto. Não foi ideia de Moisés, não foi ideia do povo de Deus, do povo de Israel, não foi ideia de ninguém. Foi ordem de Deus para que ali no deserto fosse construído um santuário. Parte do Senhor, direção do Senhor, é preceito. Deus quer ser adorado e estabelece o meio a ser adorado através do tabernáculo. Que fosse interessante, muito importante, onde representasse a habitação de Deus no meio deles. Esse santuário, esse tabernáculo, essa tenda construída ali, seria o centro do acampamento, ficaria no centro do acampamento de Israel, as tribos ao seu derredor, numa ordem estabelecida por Deus devidamente, 3 de cada lado, os levitas em torno e os sacerdotes em torno do santuário, e ali no centro do acampamento, o tabernáculo, a tenda, e Deus ali se fazendo presente, representar nesse lugar de adoração. E essa tenda deveria refletir a sua glória, a sua majestade. Essa tenda, esse santuário, deveria ser construído de acordo com o texto que nós lemos, com um modelo que foi mostrado a Moisés no monte. Que interessante isso! O arquiteto, o engenheiro, é o próprio Deus. A forma, a planta foi dada pelo próprio Deus. Os elementos foram dados pelo próprio Deus. O versículo 9 diz assim: segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. É Deus no controle, é Deus no comando, é Deus libertando, é Deus ensinando, é Deus formando aquele povo e mostrando como ele se revela e como ele quer ser adorado. Como é importante isso no conceito que precisamos ter sobre culto. O culto que nós prestamos ao Senhor, ele não é meramente subjetivo, do jeito que eu quero, como eu penso, como eu imagino, a minha opinião, o meu modo de pensar. Não! O culto que prestamos individual e coletivamente são segundo princípios, preceitos, uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Como é difícil o homem entender isso. Vemos uma época assim que as pessoas rejeitam a palavra, a ordem, a organização, porque há um sentimento de rebelião no coração do ser humano desde a queda. E mesmo cristãos se perdem nas suas ideias muitas vezes.
O culto é segundo a vontade de Deus, no modelo de Deus, é o culto recebido por Deus, culto abençoado por Deus. E esse santuário, ele deveria ser construído, conforme o texto diz aqui, conforme a ordem de Deus, com as ofertas trazidas pelo povo, trazendo ouro, prata, pedras preciosas, tecidos e tantos outros materiais, tudo isso generoso e voluntariamente trazido pelo povo. E o povo vai trazer, o povo vai atender a ordem do Senhor e vai trazer de tal maneira, tanta oferta, que Moisés vai ordenar que eles parem de trazer, porque o povo é movido pela graça de Deus a trazer a oferta. Porque assim é o culto, ele é espontâneo, ele é verdadeiro. Deus quer tudo de nós em abundância, nosso ser, nosso coração, nossa vontade, nossa disposição, nossos talentos, nossa vida inteira tem que ser consagrada ao Senhor. Não há limites quando entendemos quem é Deus e como devemos servir e adorá-lo. Ah, amado, quantas lições tão preciosas sobre o tabernáculo. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Existe uma relação muito interessante entre o tabernáculo e a pessoa de Jesus Cristo. Muito interessante. Vamos abordar isso no decorrer desta lição. Jesus é, na verdade, a perfeita habitação de Deus entre nós. O tabernáculo representava a presença de Deus, a habitação de Deus no meio de Israel. Jesus, o Filho de Deus encarnado, cumpre aquele propósito do tabernáculo. Deus presente no meio do seu povo. Jesus encarnado. Jesus é a habitação de Deus entre nós. Isso nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que bênção, amado, que bênção. Vamos continuar. As instruções e os construtores, né? O capítulo 25 em diante vai mostrar como Deus detalhou que cada objeto, cada parte da tenda e o material a ser usado em cada elemento do tabernáculo foi escolhido por Deus, determinado por Deus, a sua largura, a sua estatura, a sua qualidade, foi assim estabelecido por Deus. E quem haveria de fazer a obra? O Senhor deu então todas as instruções para a construção do tabernáculo. Como é importante entender esse livro de Êxodo e o tabernáculo. Deus orientando o seu povo, Deus guiando o seu povo, Deus trabalhando o seu povo assim. Deus trabalha na nossa vida. Irmão, esteja pronto a aceitar a direção de Deus na igreja. A direção de Deus na sua vida, na sua família, através dos homens que Deus levanta como líderes para governar e pastorear. Seja sensato, entenda e submeta-se à direção do Senhor, à instrução do Senhor na tua vida espiritual. O tabernáculo nos ensina muito sobre isso. Os objetos do culto foram descritos com detalhes, cada um deles. As pás, as gavetas, o candelabro, cada um deles com detalhes, com o material a ser usado e como seria usado. É Deus assim fazendo. O culto é o Senhor e é do jeito de Deus. Vamos falar um pouquinho. Primeiramente, a estrutura da arca da tenda tinha duas partes: o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar e o santo dos santos, duas partes. No santo lugar, os sacerdotes entravam para ministrar. No santo dos santos, eles não entravam. Apenas o sumo sacerdote entrava. No santo dos santos, que é um lugar mais reservado, dividido por uma cortina, no santo dos santos ficava a arca da aliança. A arca e o propiciatório, conforme esta imagem. A arca era uma caixa destinada a receber as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão que floresceu, confirmando o sacerdócio de Arão quando ele foi questionado pelos demais israelitas lá no deserto. Então, esses objetos ficavam dentro da arca da aliança. O propiciatório era a tampa da arca, construída com um adereço. Eram 2 querubins olhando para baixo e com suas asas se tocando. Essa era a tampa
da arca, isso chamado propiciatório. Nessa superfície, nesse propiciatório, era aspergido o sangue no dia da expiação. O dia da expiação era uma data significativa na vida do povo de Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por todo o povo e por ele mesmo, e nesse único dia do ano, ele entrava no Santo dos Santos. E o sangue da oferta que foi feita lá fora, pelo povo e por ele mesmo, era aspergido em cima do propiciatório, para cobrir o pecado do povo, para perdoar o pecado do povo. Era muito importante esse dia, o dia da expiação, o dia do perdão, que Deus simbolicamente ali estava representado na arca, no propiciatório. Assim os pecados do povo eram espiritualmente cobertos e assim o perdão era concedido ao povo de Deus. Os outros objetos do tabernáculo já ficavam no santo lugar. A arca ficava no Santo dos Santos, ali, isolada, fechado por uma cortina, havia uma divisão. No santo lugar ficava a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Vamos falar sobre isso. Dentro do tabernáculo, no santo lugar, ficavam esses três objetos. A mesa dos pães, os pães da proposição, que deveriam ficar sempre posta com pratos, pães e taças. Sempre, em todo o tempo. Eles têm que ser sempre recolocados pelos sacerdotes ali, fazia parte do culto, da adoração, da celebração. O candelabro, que deveria, é descrito no livro de Êxodo, o formato do candelabro deveria permanecer sempre aceso para iluminar o local. Isso é uma tarefa dos sacerdotes, manter o candelabro sempre aceso. A mesa sempre com pães e o candelabro sempre aceso para iluminar o local. Havia também o terceiro importante objeto ali naquela área, o altar de incenso, com um perfume apropriado, devido, com as devidas ervas, único, somente poderia ser usado ali no tabernáculo e perfumar continuamente o local. Tarefa também dos sacerdotes, manter sempre o altar de incenso com o seu material e sempre ali com as brasas e sempre presente, atuando ali. Mesa dos pães, candelabro, altar de incenso. Grave isso, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre ele. O outro grande objeto importante nesse culto, nos elementos do tabernáculo, era o altar. Era o altar dos sacrifícios, o altar de bronze e a bacia de bronze ali do lado externo do tabernáculo. Na parte externa, o altar era destinado a receber todos os sacrifícios e as ofertas do povo. Ficava aceso continuamente. Deveria estar sempre aceso e obrigatoriamente os holocaustos seriam oferecidos todos os dias, de manhã e à noite. Nos sábados, mais ofertas, e nos dias especiais, e nas ofertas voluntárias, e nas festas, ou seja, continuamente havia trabalho, que era os ofertantes aparecerem, entregarem diante dos sacerdotes as suas ofertas no altar. A bacia de bronze, que ficava ao lado, servia então para os sacerdotes se lavarem as mãos e os pés, e assim entrarem no santo lugar, e exercerem assim o seu ofício. Tudo envolvia purificação, todos os atos, purificação em todas as partes, purificação com a oferta, purificação dos sacerdotes, purificação dos objetos, todos os elementos eram cercados de preceitos, de orientações da parte de Deus. Os objetos eram consagrados, eram santos, separados. Os sacerdotes eram separados, consagrados, ungidos para o sacerdote. As ofertas eram separadas, consagradas para o sacerdote. Tudo isso envolve santidade. O culto a Deus sempre envolve santidade. Santidade da parte do adorador. E nós só comparecemos perante o Pai para adorar e servir por meio do sangue de Jesus.
por meio da mediação de Jesus, pelos méritos de Jesus. Nós mesmos, nosso culto é em nome de Jesus, por meio de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É santidade. Nós somos santificados em Cristo, separados em Cristo para a sua adoração. O culto sempre prescreve santidade. Não há como haver culto e pecado ao mesmo tempo. É abominável diante do Senhor, em qualquer situação, seja lá em Israel na época do tabernáculo, seja lá em Israel na época do templo, seja na igreja, não é diferente. Não há como adorar o Senhor com pecado oculto, com nossa vida envolta em quebrar a aliança de Deus. Deus se desagrada assim, desta forma. Amados irmãos, há uma relação entre Jesus e os objetos do tabernáculo. É isso que gostamos de abordar aqui também. Essa lição muito boa essa lição. Foi muito bem feita, muito bem escrita. Está de parabéns a nossa editora e o ministro que assim, elaborou essa lição muito didática, muito simples, muito clara, muito preciosa. Depois, dê valor a esse material. Meu irmão, dê valor a esse material. Cada um desses objetos apontava para Jesus Cristo. Jesus afirmou ser o pão da vida. Lembra-se da mesa, a mesa dos pães? Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Lembra-se do candelabro, sempre aceso? Jesus foi chamado do Cordeiro de Deus e propiciação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra-se do propiciatório e do sangue que é derramado para o perdão do povo. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado, ele a si mesmo, para a redenção do seu povo. E Jesus entrou no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue diante do trono de Deus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 12. E tem muitas e muito mais referência sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo e os elementos do tabernáculo. E eu convido vocês depois a estudar o livro de Hebreus, com muita atenção e observar as instruções ali contidas. Por isso, o tabernáculo foi uma importante representação da obra redentora de Jesus Cristo. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Então, conforme as orientações de Deus a Moisés, na planta, no modelo, nos objetos a serem construídos, a forma, o material a ser usado, tudo isso está lá em Êxodo capítulo 25 em diante. Encontramos também da parte do Senhor a direção. Quem haveria de construir esses objetos, de trabalhar estes objetos tão detalhadamente orientados por Deus? Seriam as pessoas por Ele mesmo chamadas. Deus, nominalmente, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. Eles foram chamados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo para exercitar a obra, não somente com arte, mas também com fidelidade. Arte mesmo, né? Trabalhar os tecidos, trabalhar as pedras, trabalhar os metais. Homens dotados por Deus, capacitados por Deus, para lidar com as coisas sagradas do Senhor. Isso é muito interessante. Se uniram a esses dois líderes que comandaram o processo da construção, se uniram a eles todos os homens a quem Deus levantou. Deus levantou outros homens com a habilidade, com a inteligência, com a capacidade para o serviço do santuário, conforme o capítulo 36 do livro de Êxodo. Por isso, com isso nós aprendemos o seguinte, é muito importante, preste atenção. O chamado e a capacitação de Deus são fundamentais para a realização da sua obra. A obra é de Deus, a obra é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é quem distribui os dons de uma forma graciosa, proporcional e soberana. Ele é quem chama, ele é quem capacita, ele é quem ordena e dá autoridade às pessoas nas áreas diversas da sua igreja e do seu povo. Foi assim no Antigo Testamento e também é assim que funciona na igreja. Ou seja, o chamado e a capacitação são fundamentais. Ser chamado por Deus, ser autorizado por Deus e ser capacitado por Deus para realizar a sua obra. Principalmente
principalmente nas coisas relacionadas à preparação e realização do culto, seja no canto, na adoração, na celebração, na pregação e no ensino. Tem que ser pessoas chamadas por Deus, dotadas por Deus, autorizadas por Deus, capacitadas por Deus. É assim que funciona o povo de Deus desde o Antigo Testamento em Israel, e não é diferente na igreja. Você vai encontrar isso nas orientações do povo do Senhor lá em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, em particular, esses preceitos importantes, nas cartas pastorais, preceitos importantes na organização, no governo, na distribuição dos dons e talentos à sua igreja. E nos capítulos que temos nas cartas de Paulo sobre os dons espirituais dentro do corpo de Cristo, a sua diversidade, mas a sua origem em Deus e a sua utilização para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, resumindo tudo isso, a igreja é de Deus e o culto é feito por homens e pessoas dotadas por Deus, na forma de Deus, com os dons de Deus. Não é simplesmente livre, como as pessoas dizem e ensinam. Cada um o que sentir no seu coração, da forma que pensar. Não é assim que funciona. O agir do Espírito é um agir soberano, gracioso, poderoso, mas a ordem e decência na casa de Deus. Há um lugar e há uma finalidade. E a finalidade não é o sentimento da pessoa. Eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto bem fazendo aquilo. Isso não é o mais importante. É Deus ser glorificado e estar fazendo, de fato, a obra de Deus, mandada por Deus. E às vezes tem coisas que não são muito agradáveis, que precisam ser feitos, precisam ser realizados pelos homens e mulheres chamados por Deus. Como é importante esse assunto, esse tema, né? Deus chamou Bezalel e Aholiabe e os capacitou. Os participantes do culto, agora é importantíssimo, né? Quem estaria conduzindo a liturgia do culto lá no tabernáculo? Aí Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, consagrada para adoração e serviço ao Senhor. Entre as 12 tribos de Israel, Levi foi separado para servir ao Senhor. Tanto que Levi não teve parte na herança, nas terras, na distribuição da terra da promessa. Porque a herança de Levi era o próprio Senhor. O sacerdócio levítico foi abençoado e separado por Deus. E dentre os levitas, Deus separou uma família, a família de Arão, para serem os sacerdotes. Dentre os levitas, os sacerdotes, Arão e seus filhos, Arão e seus descendentes, que seriam um serviço à parte. Os levitas cuidando dos objetos e dando aquele suporte, transportando os objetos e a própria tenda durante o período do deserto. Mas cabia ao sacerdote somente a ministração das ofertas, receber oferta e apresentar sacrifício. Não levitas, os sacerdotes, Arão e seus filhos. E dentre os sacerdotes, um seria o sumo sacerdote, como Arão. Começou com Arão e assim passaria para os seus filhos. Dentre os sacerdotes, um seria o líder com funções especiais, com atribuições especiais dentro do ofício, dentro do tabernáculo. Eu designo então esta tribo, a família e Arão. O sumo sacerdote, então, deveria ser devidamente vestido. Há uma prescrição detalhada aqui no livro de Êxodo, né, nos livros do Pentateuco, sobre a vestimenta do sumo sacerdote. Deveria ser devidamente vestido. Suas vestes eram de tecidos finos, metais, pedras preciosas. Em seus ombros havia 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos de Israel nos ombros. No seu peitoral, 12 pedras preciosas com o nome de cada tribo de Israel. Ou seja, continuamente o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, representando o povo, apresentando o povo diante do Senhor. Que bênção, que responsabilidade, que tremendo. É assim as coisas do Senhor. E nesse sentido, o sumo sacerdote representava um mediador, que é Jesus Cristo.
há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O sumo sacerdote apenas era um tipo de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus. O nosso grande sumo sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor, que comparece diante do Pai e nos representa diante do Pai. Com isso, eles eram identificados como representantes do povo diante de Deus. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por receber os sacrifícios e as ofertas do povo e colocar no altar de acordo com as prescrições divinas. Eles deveriam também, os sacerdotes, ensinar a lei de Deus ao povo, e a consagração desses sacerdotes e de Arão foi feita com a unção de óleo, conforme o livro de Êxodo, com a unção do óleo. Foi a primeira vez que isso foi feito. Representava a separação daqueles homens e a capacitação do Espírito Santo para a obra de Deus. Assim era a unção. A unção tem esse significado. O azeite, o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, seus filhos, representava a separação de Deus, a consagração total daqueles homens para a obra de Deus, para o culto ao Senhor. Lá na frente também, os reis de Israel também seriam separados, consagrados e ungidos através da unção do óleo para a atribuição de um ofício real de governo da parte do Senhor. Isso é muito significativo, que a obra de Deus é feita pelos homens chamados e homens devidamente autorizados e ungidos por Deus e separados pelo Espírito Santo. Muito cuidado com os homens e as pessoas que se apresentam por aí afora, no meio das igrejas, que se autoproclamaram pastores, bispos, apóstolos, seja o que for, não importa quem seja e onde foi, não importa. As pessoas se autoproclamaram. Biblicamente, isso é uma ofensa à direção de Deus. Sempre é uma delegação, uma autorização de Deus através da igreja, da liderança da igreja. Quem quer que seja, um pastor, um ministro, um líder, um presbítero, um diácono, tem que ser ordenado, devidamente ordenado, separado e ordenado por Deus, com uma autorização de alguém que recebeu igualmente essa autorização, essa autoridade delegada. Ninguém se autoproclama missionário, ninguém se autoproclama pastor, ninguém se autoproclama coisa nenhuma. A unção de Deus é algo sério, a obra de Deus é algo muito sério, muito sério. Tem que ser bíblico, tem que ser correto, tem que ser dentro dos padrões de Deus, tanto no Antigo Testamento, como a partir do Novo Testamento, até os nossos dias e até Jesus Cristo voltar. Não tem nada de inventar coisas novas, formas novas. Isso aí é desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus, e não pode ser aceita pela igreja jamais, jamais, jamais. O povo de Israel, então, deveria comparecer diante do Senhor no tabernáculo pelo menos 3 vezes no ano durante as festas. A congregação de Israel, aquelas romarias, o povo ia à casa do Senhor, de todas as partes do reino, iam ao tabernáculo e no futuro ao templo para adorar o Senhor, trazer suas ofertas a Deus. E diariamente também os líderes do povo deveriam se reunir para o holocausto na manhã e no fim da tarde. Isso lá em Êxodo capítulo 29. Interessante isso, né? Os sacerdotes apresentavam ofertas diariamente, de manhã e de tarde, e os líderes de Israel, a liderança, os anciãos, os príncipes, estariam ali presentes. Porque os líderes têm que estar na presença do Senhor dia a dia. Os líderes, os pastores, os líderes, os presbíteros, precisam estar na presença de Deus diariamente, em oração, em intercessão pelo povo, em adoração ao Senhor. A obra de Deus, o povo de Deus não é conduzido meramente de uma forma no gabinete, com resoluções administrativas. Não, é no altar de Deus, em consagração diante do Senhor. Depois as outras coisas, as outras atribuições são realizadas, certamente, mas quando os líderes comparecem diante do altar do Senhor. Quantas lições o tabernáculo tem para nós até hoje também. O tabernáculo, finalmente, era o lugar da comunhão de Deus com o seu povo. O
tabernáculo é o lugar da comunhão de Deus com o seu povo, onde o povo se encontrava com o seu Deus. Por isso a importância do culto, da congregação. Estamos sendo privados temporariamente por conta de uma pandemia muito grave que atingiu a humanidade. A igreja tem sido privada do congregar. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque a igreja precisa congregar, precisa estar junto. Obviamente, por questões sanitárias e defesa da vida, preocupação da vida, nós temos nossas restrições e vamos mantê-las, preocupado com você e com o irmão e com a família, porque estamos enfrentando uma doença que mata. Então, infelizmente, temos que atender a isso. Mas por causa disso, meu irmão, não desanime a tua fé e o valor que está no seu coração sobre a igreja, sobre o congregar. Estamos temporariamente afastados, apenas, mas que o teu sentimento seja de saudade da casa de Deus, que o teu sentimento seja de anseio pelo retorno do povo do Senhor ao seu lugar, de estar no meio da comunhão dos irmãos, porque é no meio dos irmãos que é o lugar da bênção de Deus, a ordenação do Senhor, é na igreja, na comunidade, é no congregar. Que isso essa pandemia não afete o teu coração, meu irmão. Não acha que porque as coisas são remotas, pela televisão, pelo computador, pelo celular, as coisas agora são diferentes. Isso não vai substituir jamais o congregar, o estar junto, no meio do povo de Deus, cantando, louvando, adorando o Senhor. Então, amado irmão, venha para a igreja. Você podendo, venha para a igreja. Se inscreva para vir nos cultos, para os trabalhos, participe. Ou participe das lições da escola dominical, enquanto for remoto, dos cultos que são transmitidos pela internet. Sim, participe. Participe, não permita que o seu tempo seja tomado por outros afazeres, pelo lazer, por alguma outra coisa, ou porque simplesmente um culto é gravado, ou um estudo é gravado, você pode ver a qualquer momento do dia, como se fosse um entretenimento qualquer. Não! Separe os dias para servir ao Senhor. E quando você separar e sentar no teu sofá para assistir um estudo, uma aula, esteja no espírito de adoração, no espírito de culto ao Senhor. Não fique levantando, buscando água, parando, indo no banheiro, não! Espírito de adoração ao Senhor, lugar de comunhão. Amado, é muito sério esse assunto, porque isso tem a ver com a tua fé, teu conhecimento de Deus, teus conceitos de quem é o Senhor e o que Deus fez na tua vida e espera de você. Amém? Amém? É isso mesmo, é assim mesmo. O tabernáculo é uma coisa muito séria. Os elementos do culto. O culto em Israel era composto basicamente de recebimento e consagração de ofertas. Era assim que era feito. Então havia oferta. E as prescrições das ofertas nós encontramos com detalhes no livro de Levítico. Com detalhes, cada uma delas. Vamos abordar as ofertas principais. A primeira é o holocausto. O principal sacrifício era o holocausto. Tá? Vamos explicar um pouco. É simples. Vamos entender o que era o holocausto. Significa tudo queimado. Tudo queimado. Era uma oferta que era toda queimada. Simbolizava, sabe o quê? A total consagração do ofertante ao Senhor. Ele podia ser oferecido por toda a congregação, podia ser oferecido pelos sacerdotes, por uma pessoa em particular ou por uma família. Era uma oferta de consagração ao Senhor. O animal oferecido podia ser um novilho, um carneiro, um cabrito, ou até uma pomba, dependendo das condições financeiras do ofertante. Uma família mais pobre, como os pais de Jesus ofereceram uma pomba quando foram ao templo adorar ao Senhor. Mas todos, ricos e pobres, deveriam se consagrar ao Senhor. Que coisa preciosa esse conceito do holocausto. Apresentar sua vida inteira ao Senhor. E a oferta inteira era queimada. As partes, as entranhas, a coxa, tudo, as partes do animal, tudo era queimado. Holocausto, oferta consagrada ao Senhor. E assim como Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e espiritual, que é o vosso culto racional.
É nesse conceito de consagração que Paulo fala do holocausto, de entregarmos inteiramente a nossa vida. Então, quando você vai à igreja, meu irmão, nós vamos à igreja, olha que importante isso. Não é somente para receber a palavra, receber a bênção, receber, sair gratificado, olha que culto gostoso, que culto bom, sair feliz. Não! Você vai à igreja para levar a igreja, levar tua oferta de adoração ao Deus que você ama, que cuida de você, que te protege. Você vai cantar, você vai celebrar o Deus que te guarda. Quando vamos à igreja, nós vamos cultuar, e cultuar é adorar, é ofertar, é entregar. Obviamente que recebemos pela graça do Senhor, pela sua graça. Mas, acima de tudo, o culto é uma oferta, é uma entrega ao Senhor. Reveja seus conceitos e por que você vai à igreja. E aqueles, eu vou chamar a atenção, aqueles que não estão indo à igreja e não faz diferença. Porque alguns não estão indo porque não podem realmente. Não podem. Mas outros não estão indo porque não querem. Não tem justificativa, meu irmão. Não tem desculpa nenhuma. O que está acontecendo com você? Vamos à igreja. Consagre teu coração e sua vida ao Senhor. Oferta de manjares. A oferta de manjares era preparada com farinha ou grãos esmagados, azeite e incenso. Esta oferta era colocada diante do altar e o restante era dado ao sacerdote e à sua família. Servia do sustento dos sacerdotes. Esta oferta era uma espécie de oferta de gratidão e de contribuição à casa do Senhor. Ela expressava o desejo de colaboração, de contribuir na subsistência dos servos e dos sacerdotes, dos levitas, que dali eram tirado o seu sustento. Muito interessante esse conceito da oferta de manjares, hoje em dia no sustento dos missionários e dos ministros também na casa do Senhor, né? O sustento da obra. A oferta de manjares era feito em Israel. Oportunamente podemos até falar sobre esse assunto com mais detalhes. Mas lembre-se, o holocausto entrega a consagração, a adoração. Oferta de manjares é oferta voluntária, é oferta de sustento, é oferta de gratidão do povo do Senhor. Os sacrifícios pacíficos poderiam ser oferecidos como ofertas de ações de graças também, ou uma oferta voluntária. Ou seja, aquele israelita foi abençoado na sua colheita. Ele foi mais abençoado do que ele esperava. A sua colheita veio, de uma forma abundante. Então, ele oferece ao Senhor uma oferta de ações de graças, uma oferta voluntária, o seu sacrifício pacífico ao Senhor. Que interessante isso, né? Interessante esse conceito, de você ofertar, você está sempre dando, devolvendo ao Senhor que te dá muitas coisas. Poderia ser um novilho, um carneiro, uma cabra. Deveria ser oferecido com um bolo, e toda a gordura era queimada, e o restante deve ser comido pelo sacerdote, pelo ofertante, pelos parentes. Era uma verdadeira festa de comunhão, uma refeição comunitária, os sacrifícios pacíficos, compartilhados assim com o ofertante, com os sacerdotes e a família. Finalmente, os sacrifícios pelo pecado. Aí assim era diferente. Lembre-se a diferença: holocausto, consagração, entrega. O Senhor oferecia porque estava se consagrando. Oferta de manjares é uma oferta voluntária para ajudar, reconhecendo a graça de Deus e abençoando o sustento dos sacerdotes. A oferta pacífica também, ações de graças. Mas agora é diferente. São chamados sacrifícios pelo pecado, ou pela culpa. Você encontra tudo isso, irmão, lá no livro de Levítico. Depois, com o tempo, você vai lá e faça a leitura devida. Levítico traz também uma série de sacrifícios por diversos tipos de pecado. E ali há detalhes, vários tipos de pecado, pecado voluntário, pecado involuntário, ou seja, e cada um há uma ação própria para cada pecado ali estabelecido. Mas todos eles, de certa forma, serviam como uma forma de confissão. Um sacrifício pelo pecado ou pela culpa, na verdade, é uma expressão, uma forma de
Confissão. Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, o ofertante confessava o seu pecado e reconhecia que aquele animal estava sendo sacrificado em seu lugar. Era uma confissão, porque o culto, irmão, envolve adoração, celebração, oferta, gratidão, mas confissão de pecados. É você vir para a igreja e você parar também, e às vezes nós fazemos isso, devemos fazer sempre. Não só quando vem para a igreja, na sua meditação diária, devocional diária, confessar e pedir perdão pelos seus pecados. Pedir perdão, uma vida quebrantada e um coração contrito agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. O sacrifício do pecado pelo pecado envolviam isso, amados irmãos. Conclusão, vamos finalizar nossa lição. Vimos a ordem da construção. Deus deu a ordem para construir o tabernáculo, santuário, habitação de Deus entre o povo. As instruções detalhadas e os construtores. Os participantes do culto, os sacerdotes e os levitas, o sumo sacerdote. Os elementos do culto, os sacrifícios. Deus estabeleceu o que, aonde e como ele deveria ser adorado. Não é diferente hoje. A aliança entre Deus e seu povo tinha no culto sua ocasião mais especial. E assim também hoje. Nós somos crentes, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. E um momento especial na vida do povo é quando nós vamos à igreja. Nós estamos juntos na igreja. O culto virtual não substitua jamais a igreja. O congregar, estar junto, amado, nunca. Não permita que a pandemia mude isso no seu coração. O culto é especial. Nele, o glorioso Senhor se encontra com seu povo. O tabernáculo buscava da melhor maneira mostrar, ilustrar essa reunião de Deus e seu povo. Deus com a sua igreja. As instruções, os materiais, os construtores, os participantes, os elementos, tudo foi ordenado por Deus para mostrar a amplitude dos aspectos no culto a Deus. É um culto que é a Deus, no povo de Deus, no lugar consagrado por Deus, da forma que Deus estabeleceu. Algumas aplicações, então, precisamos refletir como Jesus concretiza toda a glória e os propósitos estabelecidos para o tabernáculo de Deus lá no deserto, né? Em Jesus se cumpre tudo aquilo. Em Jesus se cumpre tudo aquilo que estava no tabernáculo, a sua finalidade, o seu propósito. Devemos perceber, meus irmãos, como eles ainda estão presentes no culto de hoje, que prestamos ao Senhor, a comunhão com Deus, a adoração, a consagração, a confissão de pecados, ofertas, tudo que está representado ali, naqueles sacrifícios, nós também cumprimos, de outra maneira, mas cumprimos tudo isso também no culto que prestamos ao Senhor. E finalmente devemos estar preparados, irmãos, para o nosso glorioso encontro, definitivo encontro com o Senhor Jesus, que voltará cheio de poder, majestade e glória nos ares, para recolher seu povo, consumar a sua obra, estabelecer novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor, gloriosamente. Amém? Que Deus abençoe. Amado, tenha um dia abençoado, que esses ensinamentos fiquem no teu coração, o valor do culto, o valor do tabernáculo, o valor da igreja, tudo isso em Cristo Jesus, firme na tua vida, amado. Muito obrigado pela sua participação nesta aula. Que Deus te abençoe imensamente. Esteja em oração por nós, logo mais às 18 horas, no culto que estaremos oferecendo ao Senhor com os irmãos presentes e com os irmãos que, mesmo pela internet, estarão participando também com temor e espírito de adoração, na adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a quarta igreja. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ore em particular, meu irmão, pelo povo de Manaus, pelo povo do Amazonas, que estão passando um momento muito dramático, caótico na saúde. Que ore pelos irmãos, ore pela igreja em Manaus, ore pelos crentes, ore pelos doentes, ore por todos eles. Ore pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente nesta época tão difícil. Ore por tudo isso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.